A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, nós estaremos meditando na palavra. E hoje nós vamos meditar a respeito de como lidar com pessoas difíceis, pessoas de temperamento cheios de problemas, pessoas tempestuosas, pessoas fingidas, pessoas que manifestam defeitos de caráter. E nós que cremos em Deus, por meio de Jesus Cristo, nós adquirimos sabedoria. Na carta de Tiago, nós temos no capítulo 1, no versículo 5, assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Precisamos de sabedoria para tudo. Sabedoria significa que nós colocamos em ação uma informação que nós temos previamente. Devemos compreender que as pessoas difíceis sempre reagirão de um modo inesperado e diferente daquilo que nós imaginamos no nosso coração. Por isso, nunca podemos confiar em nós mesmos ou nos firmar no nosso próprio entendimento para lidar com estas pessoas. Devemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor sabedoria. E aqui está escrito que se nós pedirmos, nós vamos ter sabedoria. Não a sabedoria terrena, mas a sabedoria do alto para lidarmos uns com os outros. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, então nós temos no capítulo 3, no versículo 13, assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder as suas obras. Para lidarmos com pessoas rápidas, pessoas que falam muito, pessoas que diante de nós agem de uma maneira e quando não estamos presentes, elas agem de outra, nós precisamos de sabedoria. E essa sabedoria, ela começa com a manifestação da mansidão. Não há outra maneira de lidar com as pessoas a não ser com mansidão. A ira, a raiva, quando nós atacamos as pessoas, isto não é sabedoria. Pelo contrário, é manifestação de falta de sabedoria. Quando nós temos a sabedoria do alto e temos a mansidão, pois a mansidão é uma manifestação de sabedoria, nós já temos o primeiro passo para lidar com estas pessoas. Temos também na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 e 20, mais dois passos importantes. Ou 3. Assim, versículo 19, capítulo 1. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, temos aqui uma revelação de que nós nunca fazemos algo correto, santo e puro quando estamos com raiva. Nunca. Sempre que nós estivermos irados, nós vamos cometer uma injustiça. E vamos andar segundo a carne e vamos contristar o Espírito Santo que habita em nós. Mas temos aqui esses 3 passos. Já vimos que, primeiramente, nós pedimos sabedoria, depois nós adquirimos mansidão e agora nós aprendemos a ouvir. O manso é aquele que sabe ouvir. Ouvir é coisa muito difícil. Parece algo simples, mas na verdade todos nós gostamos de falar e de ensinar. Nós não gostamos de ouvir. Ouvir é um exercício espiritual. Jesus sempre diz: quem tem ouvidos, ouça.
Ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, este ouvir é ouvir com o coração. É para que possamos perceber o espírito do outro, a situação do outro, sua psicologia, a sua alma, sua vontade, o seu desejo. Nós nunca perceberemos as pessoas se nós não ouvirmos as pessoas. Portanto, ao lidar com os outros, nós precisamos de aprender a ouvir. A segunda coisa, tardio para falar. Veja que isto funciona como um sistema num carro. Sabemos que nas Escrituras, o nosso mover, ele é comparado ao homem montado num cavalo, ou às vezes a um carro. Nós precisamos de um sistema de freio. Esse sistema está entre o ouvir e o falar. Se eu estiver pronto para ouvir e se eu for tardio para falar, vai dar tempo para mim compreender o outro. Esta compreensão do próximo é que vai manifestar o amor de Deus no meu coração para com ele. Mesmo que ele seja ignorante, mesmo que ele seja errado, mesmo que ele esteja falando de mim o que é injusto e mentiroso, mesmo assim, eu terei tempo de corrigir em mim a minha atitude, para que eu não chegue na ira. Quando nós chegamos na ira e não aprendemos a sabedoria do alto, a mansidão, não aprendemos a ouvir e somos precipitados para falar, rapidamente nos ficamos irados. E toda a nossa alma se move com a velocidade de um relâmpago. E assim nós reagimos e é aí que começa todos os conflitos, toda a violência, todas as inimizades, todas as ofensas e a má convivência. Nós precisamos perceber que os nossos problemas podem começar pela própria família. A mulher e o esposo e os filhos. Em nossa casa, nós devemos colocar essas palavras em prática, para que quando nós chegarmos na sociedade e formos conviver com os outros, nós possamos ter esta sabedoria no exercício que tivemos anteriormente no nosso lar. Pois o nosso lar é um lugar oculto, onde nós aprendemos muitas lições. Coloquemos em prática a palavra de Deus. Tiago diz que nós não devemos ser só ouvintes, devemos colocar em prática. Se nós colocarmos em prática, isto aqui é uma manifestação de sabedoria tremenda ao nós lidarmos com as pessoas difíceis. Medite nisto. Você é pronto para ouvir? Há muitos que são tão rápidos para falar que, quando estão juntos, falam ao mesmo tempo. Forma-se uma algazarra, pois o correto é que, quando alguém está falando, nós estamos em silêncio, ouvindo. Nós podemos ser muito educados no intelecto, mas se não temos essa educação espiritual, nós vamos sofrer muito. Pois que, se um carro ou um cavalo não tem freio, vai provocar acidentes. E o resultado de ficarmos irados, de sermos rápidos, é que vamos provocar acidentes. Isto é, nós vamos discutir um com o outro. E nós vamos entrar num atrito em que alguém vai sair machucado, ferido. E lidar com alguém ferido é muito difícil. Ele se torna mais difícil ainda. As pessoas feridas e machucadas pelo convívio de uns com os outros se tornam pessoas cada vez mais difíceis. Por isto, cada um de nós precisamos pedir sabedoria do alto, não firmar em nosso próprio entendimento. Na hora que nós firmamos a nossa carne, firmamos a nossa própria mente,
deixamos a palavra do Senhor de lado, nós ganhamos força na carne e nos tornamos irrefreáveis. Portanto, esta é uma lição tremenda. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 7,12, também nos ensinou mais um ponto ao lidarmos com os outros. Vamos ver, antes de vermos o que Jesus ensinou, vamos ver 1 Coríntios 13. Em 1 Coríntios 13, há uma pequena palavra que é assim. 1 Coríntios 13, 13, versículo 8. O amor nunca falha, ou nunca acaba. O amor nunca falha. Em tudo nós devemos lidar com o amor. O amor deve vir primeiro. O amor é a natureza divina. Por isso é que Jesus disse em Mateus 7,12. A maneira de lidar com o amor é assim. E Jesus leva isto a uma consequência tremenda, pois ele leva cada um de nós a meditarmos no que nós desejamos para nós mesmos. E ele diz assim em Mateus 7, versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Ele diz assim: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E é assim, se estamos lidando com uma pessoa difícil, nós nos colocamos no seu lugar e compreendemos a dinâmica da sua alma, de suas palavras, dos seus sentimentos. E então, nós não vamos tratá-los como sábios, como entendidos, nós vamos tratá-los como ignorantes. E se alguém é ignorante nas coisas espirituais, ele vai ser ignorante na sua alma. Vai se ofender com facilidade, vai ficar magoado com facilidade. E nós devemos compreender isto. E se nós fôssemos assim? Se nós formos ignorantes? E se nós formos os ofendidos? Então nós vamos tratar esta pessoa como se fosse nós mesmos. Aí o amor entra. E esse é o ensinamento de Cristo. Note que o Evangelho não é uma religião estabelecida com rituais. O cristão é uma vida. Ser cristão é uma maneira de viver. E quando somos cristãos, nós sabemos lidar com pessoas difíceis. Vamos aprender com Jesus e a doutrina dos apóstolos. Fiquem todos na paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo. E quando tiverem que lidar com pessoas ignorantes, com pessoas que não sabem nada de Deus, peça ao Senhor sabedoria. Seja pronto para ouvir. Seja tardio para falar, tardio para irar. Lembre-se que o amor nunca falha. E faça para os outros o que você deseja para você mesmo. Amém.